Espírito Santo dará o amém. Aleluia. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida nesta noite. Te agradecemos pela tua igreja, pela presença real do teu Espírito Santo. Agora abençoa teu filho, pastor Douglas Batista, que estará pregando a tua palavra. Permita que ele possa servir de instrumento, de canal, enquanto ele estiver pregando essa palavra, Senhor, possa adentrar no nosso coração como um rio de águas vivas, e nesta noite possamos sair daqui abençoados por ti, através desta palavra. É a nossa oração, no teu nome, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Quero estender a minha saudação ao nobre pastor Argemiro, sua digna esposa, irmã Juraci, também ao ilustre pastor Leandro, irmã Ana. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Estendo também os meus cumprimentos ao líder da igreja quadrangular e também aqui representando o parlamento do município, e em nome destas autoridades cumprimento os demais pastores, evangelistas, presbíteros e obreiros em geral aqui nesta ocasião. Agradeço a hospitalidade, o carinho desta igreja e toda a atenção dispensada à minha pessoa e à minha esposa que me acompanha. Nós estamos ali no Distrito Federal, por graça e bondade divina, presidindo a igreja na capital, e estamos muito felizes em participar desta data festiva dos 84 anos de história da Assembleia de Deus aqui em Uruguaiana. Eu estava meditando, meus irmãos, que Deus elegeu o Brasil para ser um celeiro da obra missionária, e Deus também escolheu a Assembleia de Deus para fazer parte deste projeto do reino de Deus na terra. No dia 19 de novembro de 1910, desembarcaram aqui no Brasil, em Belém do Pará, 2 missionários suecos e radicados nos Estados Unidos da América, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Vieram por uma revelação do Espírito Santo para trazer em terras brasileiras a mensagem pentecostal. E a mensagem se fundamentava num slogan: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo breve voltará. No mês de junho do ano seguinte, em 1911, uma série de orações nos lares começaram a ser realizadas, e eles começaram a orar na casa de uma irmã chamada Celina de Albuquerque. Ela estava com câncer, ela tinha um tumor maligno nos lábios, ela estava desenganada pela medicina, não podia mais congregar, estava em casa acamada, e os missionários pregaram esta mensagem: Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A irmã Celina já tinha aceitado a Cristo e recebido a salvação. E eles perguntaram a ela: a senhora crê que Jesus também cura hoje? Ela disse: eu creio. Oraram por ela e instantaneamente o tumor desapareceu. Aleluia. E fundamentado nesta mensagem, a irmã Celina Albuquerque disse: eu estou salva e estou curada, e agora eu quero o batismo no Espírito Santo.
Aleluia. Então, no dia 8 de junho, às 2 horas da madrugada, depois de ter sido curada, ela permaneceu em incessante oração. E a irmã Celina foi revestida pelo poder do alto e começou a falar noutras línguas. E este evento do batismo no Espírito Santo na vida da irmã Celina Albuquerque levou um grupo de irmãos da Igreja Batista Tradicional em Belém do Pará a não crerem nesta manifestação. E uma reunião aconteceu na semana seguinte e 18 desses irmãos foram excluídos, e mais os 2 missionários, porque não puderam crer, os irmãos batistas daquela época, que Jesus ainda batizava com o Espírito Santo. E então esses 20 irmãos, 18 brasileiros e 2 suecos foram expulsos, e do lado de fora da igreja combinaram que iriam iniciar um trabalho na casa da irmã Celina Albuquerque. E foi então no dia 18 de junho de 1911 que foi fundada no Brasil as Assembleias de Deus. E de lá para cá passaram-se já 111 anos. Eram um pastor, o Gunnar Winkler, um missionário, o Daniel Berg, e 18 irmãos. E hoje nossa igreja tem no seu quadro credenciado mais de 120 mil pastores e quase 30 milhões de assembleanos dando glória a Deus. Esta obra é santa, ninguém pode deter, nem Satã, nem o mundo todo. Esta causa é do Senhor. Aleluia. Parabéns à igreja uruguaiana pelos seus 84 anos de história. Deus continue a vos abençoar. Vamos ler então a palavra do nosso Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Eu convido por bondade a igreja a ficar em pé mais um instante, em reverência à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja repete depois de mim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem crê diz amém? Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu perguntei ao pastor Leandro até que horário poderia ministrar. Ele disse: até a meia-noite ainda é quarta-feira.
Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Quero ver, pastor Leandro. Amados, não vamos até a meia-noite. O texto bíblico que lemos é conhecido como a parábola das 10 virgens. Nós vimos ontem à noite que o evangelho de Mateus é um evangelho denominado de evangelho sinótico, que é um termo grego para indicar um livro escrito sobre a mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles escreveram o evangelho sobre uma mesma ótica, narrando os eventos da vida de Jesus na região da Galileia. E ontem nós vimos que o evangelho de Mateus, o ministério de Jesus, tem início no capítulo de número 5, com o chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte compreende os capítulos 5, 6 e 7, que trata do código moral e do código de ética do reino dos céus. Todo aquele que faz parte do reino, todo aquele que é súdito deste reino, precisa viver de acordo com o código moral e ético do reino, o que compreende um caráter cristão. O evangelista Mateus, meus irmãos, ele escreveu então o evangelho apresentando 5 blocos de ensinos proferidos pelo Senhor Jesus. O primeiro bloco é o capítulo 5, 6 e 7, que trata do Sermão do Monte. Depois nós vamos ter um segundo bloco de ensinos e discursos do Senhor Jesus, que compreende o capítulo 11, que são instruções que Jesus dá ao colégio apostólico. Mais adiante nós vamos ter o terceiro bloco de ensinos, que é o capítulo de número 13, onde Jesus ensina as parábolas do reino. São um total de 7 parábolas, todas em um mesmo capítulo, o capítulo número 13. Lá está, por exemplo, a parábola do semeador, está lá a parábola do trigo e do joio, está lá a parábola do grão de mostarda, está lá a parábola da rede, da pérola, dentre outras. São 7 parábolas. Depois nós vamos ter um quarto bloco de discursos, de ensinos pelo Senhor Jesus, que é o capítulo número 16, que são instruções para os discípulos. E temos um quinto e último bloco, que é o chamado Sermão Profético, capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Como nós não temos tempo para discorrer os 5 blocos de ensino, então ontem à noite fizemos a abertura do primeiro bloco, Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. E hoje nós vamos ver o último bloco, Sermão Profético, que são os capítulos 24 e capítulo 25. Ali no início do primeiro bloco, Cristo diz quais são as normas, quais são as regras, qual é a ética, qual é a moral dos súditos do reino. Vamos lembrar aqui rapidamente que Jesus disse que os súditos do reino não cometem adultério, os súditos do reino não cometem assassinato, os súditos do reino não julgam as outras pessoas, os súditos do reino não tentam tirar a trave que está no argueiro do outro sem antes tirar a trave do próprio olho. Também nós vimos ontem que na ética e na moral do reino é preciso entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, que é o único que conduz à vida. Nós vimos ontem ainda que na ética e na moral do reino, infelizmente surgem falsos profetas que ensinam heresias ao povo, mas que os súditos teriam discernimento e iriam identificar o falso profeta por meio dos frutos, do comportamento de cada um deles. Nós vimos ontem também que Jesus falou que no reino não adianta ter aparência, não adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade do Pai. E ele concluiu o sermão dizendo: quem escuta estas minhas palavras, quem executa o código ético e moral do reino, é como aquele homem que edifica a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento forte e vem a tempestade, e a casa permanece inabalável. E agora o último
bloco de ensinos, o sermão profético, ele está dizendo que quando voltar o Senhor do reino, aleluia, ele precisa levar para si aqueles que elegeu, mas é necessário encontrar a igreja em vigilância. Portanto, o sermão profético trata da necessidade daqueles que fazem parte do reino, os súditos do reino dos céus, ter uma vida de sobriedade, fidelidade e vigilância, porque não sabemos a hora em que o Senhor virá para buscar a igreja. Então o alerta é de que estejamos prontos, que estejamos preparados, que haja azeite em nossas vasilhas, porque no momento determinado o Senhor dará ordem e a voz do arcanjo tocará a trombeta e os mortos ressuscitarão em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Aleluia. Então, queridos, nós vamos verificar a parábola das 10 virgens, que faz parte desse sermão escatológico. É importante destacar que a parábola das 10 virgens é somente registrada aqui. Marcos não trata sobre ela, nem Lucas e nem João. Apenas o evangelista Mateus é que apresenta este sermão profético com a parábola das 10 virgens. E o versículo então de número 1, o texto diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens. Esse número 10, ele tem um significado nas escrituras. Na cultura judaica, o número 10 se relaciona à perfeição divina e se relaciona também à plenitude humana. Então, se os irmãos prestarem bem atenção, a perfeição divina apresenta-se com os 10 mandamentos, com as 10 pragas enviadas no Egito. E em relação à cura, o Senhor também curou 10 leprosos. Isso tudo dimensiona a perfeição divina. Em relação à questão da plenitude humana, o Senhor Jesus contou a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 dracmas. Na cultura judaica, para se estabelecer uma sinagoga, que era o local de reunião, de culto dos judeus, era preciso ter 10 membros. Para celebrar a Páscoa e sacrificar o cordeiro, era necessário que a família tivesse no mínimo 10 membros. Se uma família não tivesse 10 membros, ela precisava reunir com outra família para juntar uma família com a outra e assim formar o mínimo necessário para que houvesse 10 pessoas na casa. Então o número 10, ele significa plenitude, ele está demonstrando completude. Deus está dizendo que dentro do grupo daqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus, há uma diferença crucial. Aqui o texto vai dizer que todas eram virgens, tinham a mesma natureza, todas elas estavam com suas lâmpadas, todas elas tinham vasilhas, todas elas estavam aguardando o noivo chegar, mas havia uma diferença. A parte exterior era igual, elas eram virgens, elas usavam a veste nupcial, elas usavam lâmpadas, elas tinham vasilhas, elas aguardavam o noivo, mas a diferença estava pelo lado de dentro, a diferença era no interior. Algumas levavam azeite consigo e outras não tinham azeite. Significa dizer que há no meio da igreja, no reino dos céus, pessoas que têm aparência de piedade, têm aparência de ser um crente, têm aparência de ser um salvo. Ele fala como crente, vive como crente, se veste como crente, anda como crente, canta no coral como se fosse um crente, participa da orquestra como se fosse um crente, toma a ceia do Senhor
Senhor como se fosse um crente, mas o Deus dos céus, o Senhor do reino, Ele não contempla apenas o exterior. O Rei, Ele contempla o nosso interior. E há alguns que lamentavelmente não têm o azeite, e no momento em que Cristo vier buscar a igreja, ninguém vai subir se não tiver o Espírito Santo habitando plenamente na sua vida. Amados irmãos, a Escritura então faz uso desta parábola para comparar a vida cristã de vigilância com aquele que é prudente e mantém a sua vida cheia de azeite. A expressão parábola vem do grego parabolé, que quer dizer exatamente isso, comparação. Nós temos nos evangelhos o registro de 44 parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. Somente no evangelho de Mateus são 20 parábolas, sem contar os chamados ditos parabólicos, como por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Isso são ditos parabólicos que não são contados como parábolas. E nela o Senhor Jesus ensina N vezes acerca do reino dos céus. E aqui novamente, no capítulo 25, a parábola registra o que vai acontecer antes do retorno do Senhor Jesus. E o texto então diz claramente que dentro deste grupo, daqueles que estão dentro do reino, há uma parte de pessoas que são prudentes, pessoas sábias, pessoas que são cuidadosas com a sua vida espiritual, e há pessoas que são nécias, ou pessoas que são loucas, que são pessoas descuidadas, são pessoas insensatas. Gostaria de destacar aqui um detalhe, que a nossa tradução da língua portuguesa traduz o termo grego morai por insensato ou louco. Mas no texto original grego há uma expressão mais forte, que os nossos tradutores preferiram não usar, porque é um termo bem pejorativo. A tradução desse termo morai é idiota. A Escritura está dizendo, é idiota quem pensa que vai enganar a Deus. É uma palavra mais forte. Os tradutores preferiram um sinônimo, insensato ou louco, que é a mesma coisa que idiota. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos aqui são sábios, pode dizer amém? Aleluia. Então, amados, a Escritura diz que na cultura judaica, os casamentos eram celebrados de modo muito festivo. A festa durava 7 dias. O noivo normalmente chegava para as bodas ao pôr do sol. A noiva aguardava a chegada do noivo com as suas donzelas, que na cultura requeria no mínimo 10. E a Bíblia diz, na parábola contada por Jesus, que o noivo tardou, o noivo demorou. O pôr do sol chegou e o noivo não veio. E as virgens ficaram aguardando, ficaram esperando. E aí diz a Escritura no versículo número 5 que, tardando o noivo, tosquenejaram todas. A palavra tosquenejar é um verbo auristo do grego, que quer dizer inclinar a cabeça para frente em sonolência, ou cochilar. Acontece às vezes na igreja. Nós, como pastores e ministrantes da palavra, muitas vezes nós estamos a observar aqui do altar, durante o culto, alguns irmãos que costumam tosquenejar no culto. É a famosa expressão brasileira pescando, né? Que é exatamente esse gesto de inclinar a cabeça para frente e cochilar. Tem muito crente que fica assim no culto. Ou para o outro lado, né? Graças a Deus que aqui
Não tem ninguém toscanejando. Aleluia. Mas o texto diz que todas toscanejaram, começaram a cochilar porque o noivo demorava. E continua a dizer o texto, não apenas cochilaram. O verbo muda na frente para usar expressão contínua e diz: e acabaram pegando no sono. Dormiram. E estavam desapercebidas. E eu quero ler com a igreja, permitam-me, quem está com a Bíblia aberta ainda, voltar aqui um capítulo, porque o sermão profético começa no capítulo 24. E no capítulo número 24, o Senhor Jesus faz um alerta muito claro a partir do versículo 36, de que o noivo vai demorar, de que a espera é longa. O texto diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. E a advertência agora: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A humanidade estará desapercebida, porque o noivo se demora, porque muitos têm o retorno de Cristo como tardio, e então a sociedade se envolve com os prazeres e compromissos deste mundo, assim como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, levavam a vida normal e não se preocupavam com a vida espiritual. E ainda Cristo vai continuar a dizer aqui no capítulo 24, algo que deve nos preocupar. Ele disse: estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. Estarão duas trabalhando no moinho, uma sobe e outra fica. E está falando da vigilância, porque há alguém que está vivendo a vida espiritual de modo prudente e sensato, com a vida santificada, como uma pessoa sábia, e alguém levando vida espiritual insensata, uma vida espiritual despreocupada. É exatamente o mesmo contexto que ele ensinou e terminou o Sermão do Monte dizendo: quem edifica a casa espiritual sobre a areia, quando sobrevier o tempo de juízo, a casa dele vai cair e será grande a sua ruína. A casa espiritual edificada na areia é aquele que escuta a palavra e não obedece, mas há aqueles sensatos e prudentes que cumprem a palavra, que têm a vida espiritual edificada sobre a rocha, e quando chegar o dia do juízo, sua casa permanecerá inabalável. Aleluia. Então, amados, a advertência do Senhor Jesus é a seguinte: estai apercebidos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não pensais. Cristo pode voltar hoje, Cristo pode voltar agora, Cristo pode voltar durante este culto, Cristo pode voltar a qualquer momento. E por isso a palavra de advertência aqui nesta parábola das 10 virgens é: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Adormecer espiritualmente é um perigo. Deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de vir aos cultos. Nesse período de pós-pandemia, quantos e quantos de nossos irmãos ficaram acomodados
e se conformaram em assistir os cultos de casa, não fazem nenhum esforço para estar presencialmente em comunhão com os irmãos, em adoração a Deus. Há um sono espiritual, há um conformismo que domina corações e mentes. Nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade exacerbada de compromissos dos mais variados que nos impedem de estar em comunhão. Há muitos que não têm tempo mais para orar, há muitos que não têm mais tempo para fazer a obra do Senhor, há um sono espiritual, há muitos que nem conseguem mais glorificar a Deus, há muitos que não sentem mais a presença do Senhor, há muitos que não se alegram mais em Jesus Cristo, há tantos que não choram mais pelos pecadores. E aqui a parábola da 10 virgens nos faz um alerta de que ninguém vai entrar nas bodas, ninguém vai adentrar aos céus se a vasilha não estiver plena do azeite do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor escreve à igreja em Apocalipse, Ele diz: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar a ser aqueles cristãos lá do primeiro amor, quando não havia distância, não havia chuva, nem sol, nem calor, nem frio, nada poderia nos impedir de estar na casa do Senhor, em adoração e louvor a Jesus Cristo. É preciso que o cristão tenha experiência particular, pessoal, com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, aqui representado pelo azeite que faltou na vasilha daquelas virgens imprudentes, simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E no Antigo Testamento, escute, porque isso é importante. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava a vida de ninguém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada na vida de ninguém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de modo temporário, em ocasiões distintas, para propagar alguma mensagem da parte de Deus o Pai. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, em especial os livros proféticos, vamos ver as declarações daqueles escritores que dizem assim: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então profetizei. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e tive esta visão. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e me revelou tal coisa. O Espírito Santo vinha, fazia a obra necessária e se retirava. Mas para nós, a igreja, nós que fazemos parte da nova aliança, nós que fazemos parte do novo pacto, em João 14,16, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. Este é um privilégio da igreja. Hoje o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E este é um privilégio que Abraão, Isaque, Jacó e Moisés e os patriarcas e o profeta Elias e Eliseu e Isaías não desfrutaram. Eles tiveram o Espírito Santo, mas em momentos ocasionais,
e de modo temporário em suas vidas, mas a igreja, Jesus prometeu o Espírito Santo e disse que estaria conosco todos os dias. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Efésios, no capítulo 1, versículos 17 e 18, capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo escreve assim, vou parafrasear. Ele disse: quando vocês creram em Jesus Cristo e receberam a palavra do Evangelho, então recebestes o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Sabe o que significa selo? Essa expressão usada por Paulo lá em Efésios 1:13 significa marca. Era comum na cultura judaica e também romana o uso do selo como marca para identificar a propriedade de algo. Então, não mal comparando, nos dias de hoje, os fazendeiros também usam um selo ou uma marca para identificar a sua propriedade deste ou daquele animal. E na cultura judaica não era diferente, os selos ou as marcas eram utilizadas para identificar a propriedade de alguém. Outrora, no passado, eu e você éramos escravos do pecado e estávamos sob o domínio de Satanás, oprimidos pelo diabo, mas um dia nós recebemos o Evangelho, cremos em Jesus Cristo, recebemos Ele como Salvador e recebemos o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo. Agora eu me tornei propriedade particular de Jesus Cristo. Aleluia! E o maligno não me toca. Eu sou de Jesus Cristo. Quando o maligno olha para nós, ele vê a marca do Espírito Santo, o selo da promessa. Aleluia. E no versículo 14, Paulo vai dizer mais. Efésios 1:14, ele diz: e o selo do Espírito Santo é o penhor da vossa salvação. A palavra penhor, os irmãos sabem, o penhor é garantia. Quando alguém faz um compromisso econômico, financeiro, de qualquer ordem, ele empenhora algo que é a garantia de que aquela dívida será paga. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz: quem tem o Espírito Santo tem garantia de vida eterna. O selo do Espírito Santo é o penhor da nossa eterna redenção. Eu já ouvi alguns pregadores por aí dizendo que ninguém pode ter certeza da salvação. São pregadores que não conhecem a Escritura, porque a Escritura diz que quem tem o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo habitar em mim, enquanto o Espírito Santo conduzir o meu viver, está assegurada a minha salvação em Jesus Cristo. E é por isso que na parábola das 10 virgens, aquelas que não tinham azeite não puderam entrar nas bodas, porque o azeite simboliza o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito Santo não tem garantia de vida eterna. Quem não tem o Espírito Santo não tem acesso às mansões celestiais. Então, amados, o texto bíblico diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Havia passado da hora, do costume. Como eu disse, o noivo chegava sempre ao pôr do sol. Mas na parábola o noivo demorou. E as virgens tosquenejaram e dormiram. E aí o texto diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo.
sair-lhe ao encontro, na hora em que elas não pensavam, no momento em que não imaginavam, num horário que não era costumeiro chegar o noivo. E é desse modo que está dizendo Jesus na parábola: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que aguardam o noivo, mas o noivo tarda, e no momento, numa hora impensada, o noivo chega. Significa dizer, amada igreja, que o Senhor Jesus virá no momento, na hora e na ocasião em que nenhum de nós poderá de modo algum prever. Por isso a advertência e a insistência de que a vasilha seja sempre, o tempo todo, mantida cheia do azeite. Porque o toque da trombeta vai ecoar numa hora não imaginada pelo ser humano. E quantos precisam de conserto? Quantos precisam colocar azeite de volta em suas vasilhas? O texto diz assim: então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, escute isso, versículo de número 8, as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Há uma discussão teológica acerca do uso deste verbo apagar, porque aqui, amados, está literalmente no gerúndio dizendo que as lâmpadas estavam apagando, que é diferente de apagar. Elas não estavam apagadas, elas ainda tinham pouco de azeite, elas estavam apagando, estava terminando, estava no fim. E o que tinham, porque as noivas precisavam levantar e ir ao encontro do noivo. Pelo cortejo nupcial judaico, quando se dava o grito eis o noivo, o cortejo se encontrava no meio do caminho. As noivas saíam e iam por um caminho até encontrar o noivo em determinado ponto. As mulheres que estavam dentro da casa da noiva tinham azeite, mas não era o suficiente para sair e caminhar a trilha que ainda faltava para encontrar o noivo. E tem muito crente nesta situação. Está na igreja, veste as roupas nupciais, está aguardando Jesus voltar, faz parte do povo de Deus, mas o azeite está apagando, o azeite está terminando na vida espiritual mediana e meia boca que está vivendo, não é suficiente para ir encontrar o Senhor Jesus nos ares. É tempo de despertar. Aleluia. Rabalande kobalabashuri mikandanai. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, que estudamos ontem, no capítulo de número 7, já no finalzinho, ele disse: não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta expulsar demônios, não adianta falar noutras línguas, não adianta repreender enfermidades e curar pessoas, porque o reino dos céus não é movido por aparência,
Literalmente Cristo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor poderá entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Só vai poder entrar no reino quem estiver cheio, transbordando do azeite do Espírito de Deus. Cristo disse ainda no capítulo 7, que vimos ontem, ele falou: muitos vão argumentar, mas Senhor, eu vivi uma vida espiritual plena, expulsei demônios, curei enfermos, falei em outras línguas. E ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês viveram na prática da iniquidade. A iniquidade é pecado, a iniquidade é desobediência, a iniquidade é rebeldia. Não obedeceram o código e a ética moral do reino, não tiveram vida de integridade, não tiveram vida de sinceridade, de honestidade, de santidade, viveram a aparência de religiosidade, enganando-se, enganando os outros, mas ninguém pode enganar a Deus. As virgens prudentes disseram às loucas: não podemos emprestar do nosso azeite, ide e comprai. Significa dizer, meu amado irmão, minha querida irmã, que a salvação é individual. A comunhão com Deus é uma responsabilidade pessoal. Eu não posso emprestar a unção de Deus na minha vida para terceiros. É uma responsabilidade, um compromisso próprio. O marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido, os pais não podem salvar os filhos não podem salvar os pais, o pastor não pode salvar a igreja não pode salvar o pastor. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Então não adianta eu colocar a culpa no outro. Eu estou fraco porque o pastor não me dá oportunidade. Eu estou fraco porque a irmã dirigente do coral disse que eu não canto bem. Eu estou fraco porque o irmão me ofendeu. Eu estou fraco por conta disso, por causa daquele outro. Nada disso vai ser aceito. Nenhuma justificativa, nenhuma explicação. O meu e o seu compromisso é ter a vida cheia do azeite. E a Bíblia diz que quando elas voltaram, quando as loucas voltaram, era tarde demais. Diz o texto: depois chegaram as outras, a porta estava fechada, e elas bateram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse: escuta só, a conclusão da parábola das 10 virgens é a mesma conclusão do capítulo 7 de Mateus, quando Cristo disse: nem todo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino, nem todo que profetiza, nem todo que fala línguas estranhas, nem todo que expulsa demônios, nem todo que cura enfermos vai entrar no reino dos céus. Eles vão chegar para entrar, vão bater a porta, e eu direi: não vos conheço. E aqui na parábola das 10 virgens, isto é repetido. As virgens loucas, imprudentes, insensatas, bateram a porta e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. E que foi responder o Senhor? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. É uma mensagem, irmão, extremamente dura. É uma mensagem de exortação, mas é a verdade do evangelho do reino. Esta é a mensagem do evangelho. Quando o apóstolo Mateus encerra o evangelho, lá no capítulo 28,
ele registra as palavras de Jesus, que diz o seguinte: ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. Eu vou repetir, irmãos. Queria que você prestasse atenção numa palavrinha, na expressão todo. Primeiro, no capítulo 28 de Mateus, quem quiser acompanhar, no versículo de número 18, 28 e 18, Jesus, ao encerrar o evangelho de Mateus, Jesus diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Diga assim: todo o poder. Cristo disse aos discípulos: eu tenho todo o poder, no céu e na terra. Não há nada que não esteja sobre o controle, sobre a soberania e sobre o poderio do Senhor Deus nosso Senhor. E aí o versículo 19, ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações. Diga: todas as nações. Então ele disse: eu tenho todo o poder. E ele diz assim: portanto, porque eu tenho todo o poder, por causa do poder que tenho, na autoridade do meu nome, ide e ensinai todas as nações, todos os povos e línguas e tribos. E continua a dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Diga: todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que todas as coisas são essas que Jesus está mandando a igreja ir ensinar. Todos os 5 blocos de ensinos aqui registrados em Mateus, dos quais eu fiz a abertura desta preleção: o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, as instruções aos apóstolos, as parábolas do reino, as instruções aos discípulos e o sermão profético. Ele disse: ide e ensinai todas estas coisas. Não deixem nada de fora. Digam ao povo que não deve furtar, que não deve adulterar, que não deve mentir. Diga ao povo que não deve emitir juízo sobre os outros. Diga ao povo que a porta é estreita. Diga ao povo que o caminho é apertado. Diga ao povo que haverá falsos profetas. Diga ao povo que tem que alicerçar a vida espiritual sobre a rocha. Diga ao povo que o Senhor vai tardar em voltar, e quando Ele voltar é preciso estar cheio de azeite na vasilha para poder entrar nas bodas. Digam isto ao povo. Aleluia. E ele conclui dizendo assim: e eu estarei convosco todos os dias. Então veja, ele diz assim: é-me dado todo o poder, portanto, ide por todo o mundo, ensinai todas as coisas, e eu estarei convosco todos os dias. Amém? O Senhor promete estar com a igreja todos os dias, mas a igreja que tem compromisso com a mensagem do Evangelho, a igreja que tem compromisso com a palavra, a igreja que ensina a verdade. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar, recuse quem quiser recusar, mas a nossa responsabilidade é cumprir a grande comissão. E Cristo disse: quem obedecer, eu estarei convosco todos os dias. E para concluir, amados, o versículo de número 13 do capítulo 25 da parábola das 10 virgens encerra com a lição preponderante do que o Senhor Jesus quer alertar a igreja. Leia depois de mim, diga assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é a conclusão da parábola. Vigiai, vigiai,
vigiai. Vigia a sua mente, vigia seus pensamentos, vigia os seus olhos, vigia seus ouvidos, vigia seus lábios, vigia suas mãos, vigia seus pés, vigia sua fala, vigia seu vocabulário, vigia sua vida espiritual. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. A qualquer momento Cristo virá. Aleluia. O mundo jaz no maligno. Eu vou encerrar. Aí o Espírito de Deus me traz um episódio bíblico para completar a mensagem. O mundo jaz no maligno. Somos oprimidos de todo lado. Temos oferta das mais diversas para nos afastar de Deus e da sua verdade. Há uma relativização das Escrituras, uma desconstrução da fé. Então o Espírito de Deus me fez lembrar, no livro do profeta Daniel, lá no campo de Durã, na Babilônia, o imperador Nabucodonosor mandou erigir uma estátua de ouro, 60 côvados de altura, e uma ordem saiu: todos devem se prostrar, sob pena de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Era uma ordem clara, era um decreto do rei, ninguém poderia questionar. E amados, e ali no campo de Durã, na Babilônia, estavam os povos que a Babilônia havia subjugado, entre eles os judeus. Centenas de judeus estavam lá, exceto Daniel, que estava em viagem a serviço do império. E todos os judeus conheciam o decálogo, a lei de Moisés, proclamada no livro do Êxodo, lá no Monte Sinai. E o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não lhe prestarás culto, não se encurvarás a elas. Todos os judeus sabiam que não podiam se prostrar, mas havia uma ordem do rei, e a ordem real puniria com a morte os desobedientes. E quando os instrumentos musicais tocaram, todos se prostraram, relativizaram a fé. Os judeus disseram: vou me prostrar aqui, porque senão eu morro. E há muito crente hoje, cuja chama do Espírito está se apagando, que relativiza a verdade e a doutrina, tal qual os judeus que se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles justificam seus erros, eles se auto-enganam. Eu preciso mentir, porque se eu não mentir eu perco o emprego. Eu preciso manter amizade ou julgo desigual, porque senão eu não tenho saída. Há tantos que estão relativizando a verdade, muitos que querem dar uma ajudinha para Deus. Meus amados irmãos, se nós cremos em Deus, e se o Espírito plenamente habita em nós, precisamos ser obedientes a esta palavra, e a palavra de Deus não falha. Mas 3 jovens não se prostraram: Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes cadeus eram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E amados, e quando todo mundo se prostra e você fica de pé, quando todo mundo cede ao pecado, todo mundo se envolve com o politicamente correto, e você fica de pé, o inferno inteiro se levanta contra ti para te colocar por terra também.
E a Bíblia diz que imediatamente denunciaram os jovens a Nabucodonosor e disseram a ele: olha, tem aí 3 jovens judeus que fizeram pouco caso do teu decreto, eles são um outro povo, eles têm uma outra cultura, e eles não vão se prostrar. Assim o diabo também nos acusa, assim também a sociedade olha para nós. Eles não podem compreender, não podem entender a nossa maneira de viver, a fé que nós temos, o temor que temos a Deus, e por isso somos perseguidos e atacados de todo lado. E amados, mas alegremos-nos, porque se o mundo não se irrita contra nós, é porque não estamos agradando a Deus. E eles levaram os jovens até lá, todos conhecemos a história. E Nabucodonosor disse: é de propósito que vocês decidiram não se prostrar? E pergunta ainda a eles: quem é que pode nos livrar da tua mão? Quem é que pode nos livrar da minha mão? E quem é que pode vos livrar do fogo da fornalha? Escute isso, amados. Os jovens disseram para o rei: o Deus que nós servimos. Eles disseram ao rei: o Deus que servimos, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Então o rei disse: vou dar a vocês uma outra oportunidade, uma segunda chance, vou mandar tocar os instrumentos novamente, e se vocês não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente, que já determinei ser aquecida 7 vezes mais. E escute, ao contrário do que dizem aí alguns pregadores, o rei não mandou tocar a segunda vez, ele disse que iria tocar, deu a eles a oportunidade. Os jovens disseram ao rei: não carece, não perca tempo, não precisa mandar tocar novamente, porque nós estamos decididos, não vamos voltar atrás. Não há oferta, não há acordo que possa nos remover da decisão de adorar unicamente o Deus dos céus. E então o rei torna a perguntar: quem poderá livrá-los da minha mão e da fornalha? E agora escute, igreja, e eu vou finalizar. Eles deram ao rei uma resposta que sempre inquieta e alegra o meu coração. Eles disseram assim para o rei: rei, escute, rei, o Deus que servimos é soberano. O rei que servimos, o Deus que servimos é todo poderoso. Ele tem o poder não só de nos livrar da tua mão, como também nos livrar lá da fornalha de fogo ardente. Mas fica sabendo de outra coisa, rei: a decisão de livrar é dele. Ele é Deus, ele é soberano, ele controla tudo, ele tem o poder para livrar, mas a decisão se vai livrar ou deixar de livrar é dele. Ele é que é Deus. Porque tem muito crente aí que pensa que pode colocar Deus na parede e exigir que Deus faça o que o crente quer que seja realizado. E os jovens disseram: o nosso Deus é soberano, a decisão e o poder é dele, ele livra quem quer, como quer, do jeito que quer, na hora que quer e como bem quiser. Então fica sabendo de uma coisa, rei: o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, e se ele não quiser nos livrar, fica sabendo que mesmo assim não vamos prostrar. Isto é fidelidade,
Isto é vida no altar. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Deus pode fazer por mim. Eu não sirvo a Deus porque Ele pode me abençoar. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o general dos generais. Ele virá em breve buscar a igreja e nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia. Levante a tua mão para o céu e adore ao Rei dos reis. Ele é o Senhor do reino, aleluia. Nós somos seus súditos e Ele breve vai voltar, breve virá para buscar a igreja. Nós temos esta mensagem que diz: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo. Nós já fomos salvos, tantas vezes curados, batizados com o Espírito Santo. Agora só falta completar a última parte da mensagem: Cristo virá, breve virá, aleluia. Breve ouviremos o toque da trombeta, breve seremos transformados num piscar e abrir de olhos, breve entraremos nas bodas do Cordeiro, breve ouviremos: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Levante a tua mão e adore o Senhor, aleluia. Deus quer te renovar agora, varão, varoa. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te encher, aleluia. Não saia daqui vazio, não saia daqui com fogo apagando. Não deixa, aleluia, fumegar, deixa acender, incendiar. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher nesta noite. Dê liberdade para o Espírito Santo, aleluia. Confesse a sua culpa, confesse a sua falha, confesse as suas negligências e adore ao Senhor. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que purifica, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que batiza com o Espírito Santo. O tempo está afindando, já está no final do culto, mas deu 30 segundos aí para você adorar a Deus. Tenha 30 segundos para adorar. Adore, glorifica. Enquanto você glorifica, enquanto você adora, o Espírito Santo se manifesta. Deus brada dos céus e traz para nós um verdadeiro e genuíno despertamento espiritual. O Senhor Deus fala conosco, igreja. Jesus está às portas. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. Mantenha a tua vasilha cheia do azeite. Mantenha a tua vasilha cheia do Espírito Santo. Amado Deus e eterno soberano Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui ministrada nesta noite. Dá-nos da tua graça, dá-nos, ó Pai querido, do teu poder. Ó Senhor amado, reveste-nos da tua autoridade. Ajuda-nos a viver em comunhão, em santidade. Ajuda-nos a manter, ó Pai querido, aleluia, nossa vasilha cheia do teu Espírito Santo. E enquanto nós te adoramos, estende a tua mão, Senhor, para repreender o império de Nabucodonosor, para repreender o poder da fornalha de fogo ardente, para repreender o poder das trevas, para repreender a doença, para repreender a enfermidade, para repreender o levante de Satanás, para repreender as obras malignas. Alcança-nos a bênção, a vitória e o escape, o livramento, e o teu nome seja glorificado. Continua a abençoar a igreja em Uruguaiana, continua a abençoar o teu povo, Senhor, a pregar o evangelho a todas as nações, ensinar tudo quanto o Senhor nos tem dado. E ó Pai, permaneça conosco todos os dias, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém, Senhor.